por que bilionários existem, né? É uma pergunta que o esquerdista geralmente faz, né? O socialista faz. Eles não gostam de bilionários, eles acham que bilionários são inúteis, que não deveriam existir. Ninguém deveria ter esse acúmulo de riqueza tão grande assim, né? E, e eles fazem essa pergunta: por que bilionários existem? Vamos lá? Primeiro, tá? Esses caras não entendem o que é dinheiro, eles não entendem o que é moeda, né? Mas é que eles não entendem o que é riqueza, na verdade, né? Eles acham que o cara que é bilionário, ele tem bilhões na conta do banco dele, certo? E ele pode gastar esses bilhões da maneira que ele quiser. Quando na verdade, os bilionários, eles têm alguns milhões na conta do banco, provavelmente uns 5 milhões, 6 milhões, alguma coisa assim. 10 milhões que seja. E o resto disso está em ações, está em equipamentos, está em logística, está nas empresas desses caras, né? Na geração de riqueza que esses caras fazem para a sociedade, tá? Então, um cara, por exemplo, o Elon Musk, né? Sei lá, o Elon Musk. Ele é bilionário, certo? Mas ele gera riqueza para a humanidade. Jeff Bezos, um exemplo melhor ainda, Jeff Bezos. Vamos lá. Jeff Bezos, ele pode ser um esquerdista, ele pode ser um progressista, ele pode ser um corporativista nojento, ele pode ser isso tudo. Mas é um fato irrefutável que ele gera riqueza para a humanidade. De que forma? O que significa gerar riqueza, né? Ele resolve problemas das pessoas, tá? Ele aumenta a velocidade de informação de um ponto a outro. Ele resolve problemas de logística, ele resolve problemas de mercado, né? Então, por exemplo, sem o Jeff Bezos, né, você provavelmente teria que comprar uma coisa numa loja física, tá? E provavelmente, talvez não teria o produto que você quisesse, né, não teria nessa loja física. Então Jeff Bezos resolveu um problema da humanidade que é a velocidade, que é o delay entre você comprar uma coisa e essa coisa chegar na sua casa. Outro problema que ele resolveu com a Amazon, né? Se você não entendeu do que eu estou falando ainda, ele criou a Amazon e a Amazon é basicamente isso. Ela é uma forma de você receber o seu produto que você quer para resolver seus outros problemas, certo? Ele é um resolver. A Amazon, na prática, é uma resolvedora geral de problemas. É uma resolvedora generalizada de problemas. Por quê? Porque você compra coisas na Amazon para resolver outros problemas que existem na sua vida. Ah, eu quero limpar minha casa. Ao invés de você ir na Casas Bahia, pessoalmente, demorar, pegar transporte, gastar com gasolina, etc, etc, você gasta na Amazon. E você recebe em casa. Ou seja, o delay entre você comprar o negócio e receber na sua casa é menor. Fora que você tem mais opções de compra agora. Você não tem que ir naquela loja específica. Se não tiver naquela loja específica, no seu bairro ou na sua cidade, você vai ser obrigado a esperar. Você vai ser obrigado a resolver o seu problema de outra forma. Com a Amazon não, né? Ou sei lá, qualquer eBay, ou não precisa ser só a Amazon, né? Pode ser qualquer loja online de venda, varejista, enfim. O que acontece agora é que você tem várias outras opções no mercado para escolher do seu produto, certo? Agora você consegue resolver o seu problema de diversas formas possíveis. Olha que maravilha isso, né? Pois é. E isso não é num país, não é numa cidade, não é num bairro. Isso é global. Então a Amazon atua em, sei lá, 60, 100 países. Digamos, a Amazon atua em 100 países. Então é muito dinheiro em muito lugar para isso acontecer, tá? E aí, uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: toda empresa tem custos, tá? Toda empresa tem custos. E além disso, além da empresa ter custos, né? Você tem uma outra coisa também que é inovações, pesquisa de mercado, que é gerar novas tecnologias, tá? E gerar novas tecnologias, ou seja, ser pioneiro num setor, por exemplo, requer dinheiro, tá? Você precisa pagar para certas coisas acontecerem, certo? Por exemplo, um foguete do Elon Musk lá. Um foguete antes do Elon Musk custava bilhões para ser lançado, para ser produzido e lançado. O Elon Musk cortou esse valor por mais ou menos aí 90% e hoje para lançar um foguete você paga, sei lá, 10 milhões, 20 milhões para lançar um foguete, que antes custava bilhões de dólares. Pois é. E isso tende a diminuir cada vez mais, né? Só que aí que tá. No começo, você não tem logística para as coisas.
Tá? No começo, quando você produz uma coisa nova, você não tem logística para essas coisas. Você não tem logística para fazer foguetes Falcon X, 100 foguetes por semana. Não existe isso. Mas ao longo do tempo você consegue fazer uma logística para construir foguetes mais baratos, mais eficientes e até automatizar grande parte da construção de foguetes. Olha que legal, né? Ou até a construção total de foguetes, né? Por exemplo, carros hoje são 90% automatizados, né? Então, provavelmente o carro que você dirige nas ruas esburacadas do Cuzil, ele foi construído por robôs, 90% do tempo. Pois é. Então, você tem isso também, né? Você tem a questão de que quando uma coisa é nova, ela é geralmente mais cara, certo? E por ser mais cara, ela custa mais dinheiro para, exatamente, o dono da empresa. Olha que legal, né? E aí, quando você resolve um problema a nível global, você acaba ganhando bastante dinheiro. Pois é. E falar que não deveriam existir bilionários é dizer o seguinte: esse cara fez dinheiro de uma forma lícita, certo? Ele fez dinheiro, ele gerou riqueza para a humanidade, ele foi recompensado por isso. E esse cara não deve guardar o dinheiro dele. Ele deve gastar o dinheiro dele. Ou ele deve dar esse dinheiro. Dizer que não deve existir bilionários é basicamente dizer o seguinte: o dinheiro desse cara, eu quero mandar no dinheiro desse cara. Eu quero mandar na propriedade dele, eu quero mandar na vida dele, eu quero mandar, eu decido o que eu vou fazer com o dinheiro de outra pessoa. Essa é uma mentalidade de fracassado, de perdedor, de chacota. É uma mentalidade de gente fracassada, tá? De vítima, vitimista. O seu dinheiro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. O dinheiro de outra pessoa é de outra pessoa, não é seu, tá? Só que, obviamente, o esquerdista ele não entende isso, porque ele é uma criança mental, né? O cara que é esquerdista, ele nunca cresceu, ele nunca virou um adulto de verdade. Ele é uma criança mental, ele tá existindo ali na mentezinha dele. Ó. Tem o capitalismo e tem o socialismo, e aí é polarizado, de um é o lado. É preto no branco, né? Pois é. E aí a gente tem o seguinte também, né? Não deveria realmente existir bilionários. Pois é. Sabe por que existem bilionários hoje? Eu basicamente defendi que deveriam existir bilionários e agora eu tô falando que não deveriam existir, né? Pois é. Sabe por que existem bilionários hoje? Um primeiro motivo, tá? Inflação. Os bilhões de hoje talvez sejam centenas de milhões de dólares de 1930, por exemplo. Então, o cara que tem 1 bilhão hoje, em 2025, em 1930, se não houvesse inflação, né? Esse cara teria 100 mil, sei lá, 500 mil dólares. Ou 300 mil dólares. 300 milhões de dólares. Esse cara teria, se não houvesse inflação, né? Só que a inflação existe. E ela é programada, é uma inflação que acontece, né? Tipo assim, né? O sistema fiduciário ele é feito para inflacionar infinitamente. Ele é feito para destruir o poder de compra das pessoas que poupam nesse sistema, né? Por meio da inflação, por meio da senhorinhagem. Isso é feito dessa forma. Por isso que a corrida de ratos nunca acaba, porque é feito dessa forma. Fora o fato de que a inflação ela é centralizada, né? O político decide quanto ele quer inflacionar. Não é uma coisa do sistema. Né? Por exemplo, o Bitcoin, que você tem a inflação do Bitcoin, certo? Você tem o subsídio por bloco, só que esse subsídio por bloco é cortado pela metade a cada 210 mil blocos, né? E aí você tem previsibilidade, né? Você sabe quanto que vai ser a inflação do Bitcoin daqui a 10 anos, quanto que vai ser daqui a 20 anos, 30 anos, você sabe. E essa inflação vai ser sempre a metade da inflação do halving anterior, você sabe. Então, por exemplo, no próximo halving vão ser criados menos bitcoins do que toda a história do Bitcoin e todo o halving anterior, por exemplo, né? Então vai ser criada a metade, né, dos bitcoins do halving anterior, né? Então, pois é. Ah, enfim, o primeiro ponto é a inflação, certo? Ou seja, o poder de compra diminui, mas nominalmente os dólares, os euros, os reais, eles aumentam, né? E o segundo ponto é o seguinte, falta concorrência. Você tem um mercado extremamente regulado no mundo, certo? Deixa eu te contar um negócio que talvez você nunca ouviu, né? O mundo não é capitalista. Pois é, o mundo está mais perto do socialismo do que do capitalismo. Pois é. Sabe por quê?
Porque capitalismo é livre mercado. Você tem poucos países hoje no mundo que tem realmente uma coisa próxima de um mercado 100% livre, tá? Você tem regulamentação, você tem imposto, você tem taxa, você tem tarifa, você tem sanção econômica, você tem um monte de coisa. Como é que uma pessoa vai produzir algo no mercado, por exemplo, no Brasil, se é basicamente proibido você empreender no Brasil? Se é basicamente proibido, porque você tem impostos muito altos, você tem regulamentação muito alta, você tem propina de bandido vagabundo, você tem tráfico, você tem um monte de coisa que impede você de gerar riqueza nesse país, por exemplo. Então, o segundo ponto é esse. O segundo ponto é o fato de que não existe um mercado 100% regulado no mundo e todos os países ao redor do mundo, salvo exceção a China, por exemplo, concordam numa coisa, por exemplo, chamada patente, chamada propriedade intelectual, entendeu? A China discorda disso aí. Por isso que todo produto que você vê, por exemplo, carros da Tesla, iPhone, etc., você vê depois na China mais barato por 1/10 do preço, do custo que você vê em outros mercados. Por quê? Porque eles fazem engenharia reversa, eles estão cagando para patente, estão cagando para propriedade intelectual, eles produzem as cópias deles, e como tem muita gente lá, né, como tem muita infraestrutura lá, eles conseguem produzir o negócio por 1/10 do preço. Pois é. O mercado que existe na China, ele é muito menos regulado do que o mercado que existe em vários outros locais do mundo, em vários setores, tá? Ou seja, a China não é socialista. Pois é, a China não é socialista. É. Ah, mas eu ouvi uma influência de esquerda falar que a China é socialista. É o socialismo nos moldes chineses. O seu influência de esquerda ele é um merda. Ele é um fanfarrão, ele é um idiota. Ele não sabe o que ele tá falando. Ele é um bosta. Ele tá mentindo pra você na sua cara. Ele é um psicopata, na verdade, tá? Então você tem isso, né? Você tem um mercado extremamente regulado. As empresas, os estados ao redor do mundo inteiro, eles entram num complô para ajudar os amigos do rei, né? Então, por exemplo, você tem patentes, você tem impostos, você tem lobbies, você tem propriedade intelectual, você tem várias coisas que travam a barreira de entrada de pequenas empresas no mercado. Sabe o que acontece? Fica muito mais difícil, muito mais caro produzir coisas. Pois é, o seu iPhonezinho que você pagou 12 mil reais, esse aqui não foi 12 mil, né? Mas o último aí tá 12 mil, 14 mil reais. Na China ele custa 100 dólares. Pois é. Na verdade, sei lá, 50, 60 dólares na China. Pois é. Claro, não na loja oficial, né, da Apple, sei lá, mas, por exemplo, no mercado você vai comprando as partes lá e faz o seu iPhone, pronto. Então, esse é o segundo ponto, é o fato de que falta livre mercado no mundo. Falta. Não é temos muito livre mercado, não. Falta livre mercado. Falta. E aí, eu já ouvi esses vermes, essas merdas socialistas falar assim: ai, porque o fascista, ele vai falar o seguinte, né? Esses fascistas vão falar que falta livre mercado, eles vão falar que falta capitalismo, eles vão querer botar mais. Ou seja, ele tá falando que. Eu vou falar o nome, o Ian Neves, esse merda, né? Vou falar o nome dele, esse merda. Na cabecinha dele, ele tá falando pros seguidores dele o seguinte: o cara que quer mais livre mercado, o cara que quer mais capitalismo, ele é basicamente um fascista. É isso que ele tá falando. Só que se você for pegar a definição de fascismo, né? Ou o bigodismo lá, né? Não tinha livre mercado. Todas as empresas eram do Estado. Todas. Todas as empresas eram mandadas pelo Estado. Você tinha amigos do rei. O libertarianismo ele não defende amigos do rei. Ele defende um mercado 100% livre, sem o Estado. Sem o Estado. Propriedade privada por contratos consensuais, sem o Estado. Mas isso, enfim, esse merda nunca vai entender, porque o cara, ele não quer saber da verdade, ele quer mentir. A lógica dele é baseada na mentira, não baseada nos fatos, né? Enfim. Então, basicamente, esses são os dois pontos pelo qual você tem coisas caras hoje, você tem, enfim, muitos bilionários, né? Porque esses bilionários, geralmente eles são amigos do rei. Eles são os corporativistas que fizeram lobbies lá atrás, há 40, 50 anos atrás, para que hoje você tenha a marca, por exemplo, da Ferrari, que não pode ser copiada, porque é a marca da Ferrari, não pode ser copiada. Sendo que não tem nada de especial numa Ferrari ou numa Lamborghini, ou num iPhone, ou num Mac, ou num Tesla, ou enfim.
Essa tecnologia, ela deveria ser open source, mas ela não é open source, né? Enfim, porque ideias, né? Ideias não são escassas, né? Então você não tem propriedade intelectual, você não tem propriedade em cima de ideias. Você tem propriedade em cima de coisas que realmente são escassas, né? Então, por exemplo, um mouse é escasso, o carro que você construiu é escasso, mas a ideia do carro não é escassa, entendeu? Enfim, é isso, né? É basicamente isso. Então, quando você, ou, né? Quando alguém perguntar por que existem bilionários, responda dessa forma. Existe bilionário porque. Nem responde, na verdade. Deixa a pessoa ser burra pra sempre, na verdade. É uma pergunta burra. Por que existe bilionário? Ai, pelo amor de Deus. Um bando de criança, velho. Pelo amor de Deus. Tipo assim, socialista é foda, né? Porra, que merda. Nunca vão crescer, parece uma criança mental pra sempre, enfim. Se você quiser aprender sobre Bitcoin, manual Bitcoin aqui embaixo, tá? Adquira o manual Bitcoin e aprenda tudo sobre Bitcoin, beleza? Se você quiser comprar Bitcoin, Spike to Spike aqui embaixo, plataforma P2P descentralizada, tá? Em 3 minutinhos você compra Bitcoin em autocustódia utilizando o bot do Telegram deles, tá bom? Estude Bitcoin e se arrependa amargamente. Use meu cupom, tá? Tchau.